Os irmãos podem se assentar. Exaltado é o nome do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos que nos visitam. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Deus está aqui. Fique atento, Ele quer falar com você. Lucas 5, do 1 ao 11. Um relato que nós conhecemos como a pesca maravilhosa, como a multiplicação dos peixes. Eu entendo muito pouco de pesca. Eu não sei se tem alguém aqui que entende muito de pesca. Uma pessoa que eu sei que entende muito de pesca é o nosso aniversariante, o Nonino. Esse entende de pesca. Posso dizer que ele entende, tem equipamentos para pesca. Mas a gente disfarça como pescador. Porque a gente é criado ao lado do pai, do avô, que gosta de pescar, e a gente acha que é pescador. Mas a gente gosta, né? Quer distrair? Vai pescar. Tem gente que não tem paciência, eu gosto, né? Diz a sabedoria popular, né? Está nervoso, vai pescar. Mas a sabedoria cristã diz que está nervoso, vai orar. Mas é gostoso pescar. Mas uma coisa é você pescar para diversão, outra coisa é pescar para sustento. Você depender daquilo. Quando você pesca para diversão, se você gastar 1 ou 2 horas na beira de um lago e não pegar nada, você fala a frase, né? Pelo menos eu descansei a minha mente. Valeu a pena pelo menos para tirar um tempinho. Mas para quem pesca profissionalmente, depende da pescaria, depende do resultado da pescaria, não pegar peixe faz uma diferença enorme. E muitos pescam de madrugada ou bem cedinho para levar o sustento para sua casa naquele mesmo dia. É a realidade de muitos nossos irmãos e amigos que moram no nosso litoral, que depende da pesca. Mas é uma profissão tão antiga, pesca, e é uma analogia que Jesus usa, tão tremenda, como nós temos falado aqui. Jesus ele usa a linguagem que nós entendemos. Se fosse hoje, provavelmente ele não ia usar a linguagem agrícola como ele usava. Ele ia usar uma linguagem que nós entendemos. Talvez a tecnologia, talvez de uma outra forma que nós consigamos entender. Mas ele usou a pesca porque era a pesca que aquele povo era perito. O povo entendia de pesca, entendia de agricultura. E nós nos deparamos com essa história, que desde criança a gente ouve sobre a pesca maravilhosa, tem as literaturas, tem as ilustrações, desenhos, e nós gostamos disso, é muito maravilhoso. Mas eu queria trazer um pouco para nós essa noite o que está nesse texto, e eu quero usar como título dessa mensagem: vá para onde as águas são mais fundas. O título da mensagem dessa noite é: vá para onde as águas são mais fundas. Se você não lembrar da mensagem que eu vou ministrar, mas lembrar do título dessa mensagem, eu já vou ficar muito feliz. Se você lembrar pelo menos do título dessa mensagem, ficar gravado: vá para onde as águas são mais fundas, já vai fazer diferença na sua vida. Porque o Senhor Jesus ele sempre está nos convidando para águas mais fundas. Você crê nisso? Amém? Você crê que Ele está nos convidando para experimentar lugares mais fundos? Eu creio nisso. Eu creio que Ele tem milagres nas águas mais fundas. Mas para ministrar nessa noite, eu dividi em 3 tópicos para aplicar princípios que são inesgotáveis da palavra do Senhor. Nesse texto nós poderíamos extrair muito mais, mas eu quero me conter em 3 deles, que o primeiro é: aprenda a depender de Deus. Você que gosta de anotar, se quiser anotar, ou depois, se quiser me pedir, eu posso te enviar também o esboço. Aprenda a depender de Deus. Você tem dependido de Deus? Você consegue depender de Deus 100% da sua vida? Vira e mexe, eu descubro que eu não consigo. Tem horas
quando nós perdemos horas de sono, dá 3 horas da madrugada, não consegui dormir, preocupado com alguma situação, preocupado com os irmãos que não vêm na igreja muitas vezes e têm condições de vir, ou a gente não sabe o que está acontecendo, a gente perde noites de sono. Aí eu aprendo que eu não sei ainda depender exclusivamente de Deus. Esses dias uma situação, essa semana, que nos fez perder noites de sono, aí conversando com o meu supervisor, ele falou assim: fique tranquilo, a igreja é de Deus. Isso conforta a gente, porque muitas vezes nós queremos fazer o papel de Deus, nós queremos exercer aquilo que foge do nosso alcance, e quando foge do nosso alcance, nós descobrimos que nós não aprendemos a depender de Deus. No verso 2 que nós lemos, na parte B, é interessante que Jesus estava ali com a multidão. A multidão estava oprimindo Jesus, querendo aprender, ouvir Jesus. Que coisa maravilhosa é você querer estar perto de Jesus para aprender mais dele. E a multidão comprimia Jesus, a ponto dele ter que se afastar da multidão para não ser comprimido por ela. Então, Jesus está no lugar estratégico, no mar de Genezaré, conhecido como o Mar da Galileia, ou de Tiberíades, que tinha aproximadamente 23 quilômetros de extensão por 12. Era um lago bem grande, bem extenso, de largura dava mais ou menos daqui no centro de São José dos Pinhais, e o seu comprimento mais ou menos daqui, chegando na divisa com a fazenda Rio Grande, mais ou menos. Um lago muito grande. E Jesus estava ali na praia. Muitos pescadores dependiam do sustento que tiravam naquele lago. Tinham empresas. Pedro, que é o Simão, o seu irmão André, Tiago, João, eles eram sócios. Tinham uma empresa de pesca, barcos de pesca, e trabalhavam naquele lago. Jesus chega ali com a multidão, porque onde Jesus está, ele atrai a atenção. Eu não sei se ele já atraiu a tua atenção nessa noite, mas ele está aqui. Se ele não atraiu a tua atenção ainda, fique atento, porque ele está aqui. Ele quer que a tua atenção seja voltada totalmente a ele nessa noite. E a multidão estava com Jesus porque os próprios escribas e fariseus olhavam para Jesus e falavam: mas nunca ouvimos tal pessoa dizer como este homem. As palavras de Jesus eram palavras de vida e de poder. E ele estava na praia, e a multidão estava comprimindo ele. E ele tem uma visão, que 2 barquinhos estavam ali já atracados na praia. Quando o barco está atracado, é sinal que o serviço acabou. Quando você vai ali em Guaratuba, ou em outras praias onde tem pesca, você vê muitos barcos ali parados o dia todo. É porque eles já trabalharam durante a noite. Simão, com seus companheiros, já tinham trabalhado a noite toda e nada tinham apanhado. Os barcos estavam ali na areia. Jesus olha para o barco, mas Jesus tem um propósito especial. Você sabia que Jesus, os ensinamentos dele, ele tem uma fala para a multidão, mas ele tem uma fala individual. Jesus, ele trata no coletivo, mas ele também trata no particular. Quando ele fala à multidão, primeiramente, depois ele vai falar individualmente. Ele pede para Simão. O barco era de Simão. E ele fala para Simão: entra dentro do barco, senta e fala: Simão, afasta esse barco um pouco mais na água, que eu quero ensinar esse povo. E começa a falar para a multidão. Mas existe aqui um intervalo no capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. E no 3 ele fala assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que afastasse um pouco da praia. E assentou-se no barco e ensinava as multidões.
Mas entre a parte A do versículo 2 e o versículo 3, ele diz assim: os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Ele faz uma observação, porque o barco parado, ou é que eles já tiveram uma noite de pesca que trouxeram o seu sustento e levaram para a sua casa, ou foi um fracasso, uma desistência. E eles estavam lavando as redes. Esses dias nós estivemos em Guaratuba e eu vi ali as redes, eu lembrei desses homens pescadores. Quando o pescador está lavando as redes, que era um procedimento normal, quando encerrava a pesca para não apodrecer a rede, lavava, estendia. As redes eles estavam lavando e eu fico imaginando que eles não estavam lavando com alegria. Você já viu que passa um momento na nossa vida que você está fazendo uma situação que seria normal e você está chorando juntamente naquela situação. Encerrou o seu trabalho, o resultado foi um fracasso. Eu não consegui o que esperava. E eu não sei o que passava na mente daqueles homens. Talvez eles diziam: o que eu vou falar lá em casa? O que eu vou dizer lá em casa? Pouco antes, Jesus tinha entrado na casa de Pedro para curar a sogra dele de uma enfermidade. Ela estava com muita febre, quase morrendo. Imagine Pedro falou assim: o que eu vou dizer para minha sogra? Jesus curou ela. E agora eu não estou levando um peixe para minha casa. Foi um fracasso aquela noite. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as suas redes. Chega um momento que nós aprendemos que nós precisamos depender exclusivamente de Deus. Porque o conhecimento humano, ele não se compara ao que Deus pensa ao nosso respeito. Você pode dizer amém? Nem tampouco as decisões que Deus toma ao nosso respeito não compara com aquilo que nós conhecemos, com as nossas experiências. É muito maior, é muito além. O que Deus já pensa ao nosso respeito, as decisões que Ele toma ao nosso respeito, são muito maiores do que aquilo que nós temos imaginado, ou que nós sabemos fazer. E olha que nós sabemos fazer tantas coisas, mas nós, como diz o irmão Ademar hoje de manhã, dependemos de Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus. Quando nós dependemos de nós mesmos, nós nos frustramos, nos decepcionamos. Quantas pessoas decepcionadas com instituições religiosas, decepcionadas, frustradas com a igreja, com família, com casamento, frustrada com a vida, desistindo da vida, porque pessoas que acreditaram em si mesmas, e o resultado foi o desânimo, foi o fracasso, foi a morte. Mas quando nós dependemos de Deus, nós desfrutamos do melhor que Ele pode nos oferecer. Você pode dizer amém? Nós desfrutamos do cuidado de Deus. O que pode ser melhor que desfrutar dos cuidados de Deus? Um pai, quando cuida de um filho, um pai cuidadoso por um filho, ele protege o filho. O que é melhor desfrutar da proteção de um pai? E o nosso Deus, Ele é pai, Ele cuida, Ele protege, porque Ele nos ama. Ele tem prazer em cuidar de nós. E Jesus está o tempo todo dizendo: dependa de mim. Olhe para mim, dependa de mim, deixe eu tomar as decisões da sua vida. Isso que Ele quer. Segundo, aprenda a obedecer, ainda que pareça absurdo. Aprenda a obedecer, ainda que pareça absurdo. No verso de número 4 e 5, diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. A obediência, ela traz resultados impressionantes.
Aprenda a obedecer, ainda que pareça absurdo. Quem estava falando com o pescador? Imagine você na sua profissão. Você é perito da tua profissão. Você sabe o que você está fazendo. Aí chega alguém que não conhece nada do que você está fazendo e fala assim: faça diferente. Peraí. O profissional sou eu. Quem manja disso sou eu. Você imagina? O Noel é pedreiro, né? Construtor, obreiro. Está trabalhando, daí chega um médico que a mãozinha, né? Fininha, não conhece nada de tijolo e fala assim: essa parede está torta. Por que você não muda a linha de lugar? Por que você não confere o prumo? Você vai olhar e falar assim: ah, jaleco branco. Eu sei o que eu estou fazendo. Jesus era carpinteiro. No capítulo 6 de Lucas, ou no capítulo 13, aliás, no capítulo 13 de Mateus, Jesus está lá na cidade dele, de Nazaré, ensinando, falando com o povo. Aí alguns admiram a sua sabedoria e os milagres que ele faz. E daí outros falam assim: quem é esse? Porventura não é esse o filho do carpinteiro e o filho de Maria? Porventura não conhecemos os seus irmãos? Esse é o carpinteiro. Imagine, Jesus chega ali para Pedro, pescador, um homem que era um profissional da pesca. Tinha barcos, tinha uma empresa, tinha funcionários. Ele se sustentava a cidade, vendia peixes. Ele sabia do que ele estava fazendo. Olha, trabalhamos a noite toda, amanhecemos trabalhando. Qualquer pescador, Pedro poderia dizer, qualquer pescador sabe que o melhor momento para pescar é de madrugada. Quando o dia está amanhecendo, agora de manhã, chegamos na praia, estamos com os barcos, lavando as redes. Espera aí, Jesus, vou sujar a rede de novo. Acabamos de sair do mar e sabemos que não pegamos nada. Nós conhecemos esse mar. Nós fomos criados à beira deste mar. Nosso pai trazia nós para pescar com ele. Agora, você que conhece de madeira, vem falar de pesca? Mas o que ele diz? Olha, mestre, ele usa um termo aqui, quando ele chama mestre, ele está simplesmente chamando Jesus de um líder comum. A palavra aqui, em outras vezes que aparece mestre, está chamando de rabi, de senhor. Mas aqui Pedro chama ele de um líder qualquer. Fala assim, com muito respeito, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas tudo bem. Talvez ele até lembrou, falou: curou minha sogra. Curou minha sogra, hein? Expulsou o demônio. Eu vou dar um crédito à tua palavra. Então eles entram no barco de novo. Só que Jesus fala uma coisa: vá para onde as águas são mais fundas. Jesus conhecia de madeira. Só que não esqueça que ele também era o criador de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Quem fez o mar da Galileia foi ele. Quem sabia onde tinha peixes? Porque ele que fez os peixes, ele que criou. Ele criou Pedro. Ele sabia quem era Pedro. Por isso que Jesus falou no coletivo, mas agora ele queria ter um particular com Pedro. Fala: Pedro, preste atenção. Você vai aprender e seus companheiros também. Entra nesse barco e vai para onde as águas são mais fundas. E eu vou mostrar o meu poder. Quando eles lançam as redes, eles entram com um barco só. Tinham 2 barcos ali. Eles entram com um barco só e falam: nem vamos sujar outro barco, vamos com um só. Lança as redes. Mas na mesma hora, quando eles levantam as redes, eles não deram conta da grande quantidade de peixes que tinha. E eles tiveram que dar sinal para os seus companheiros: venham com outro barco para nos ajudar a levar esses peixes. E as redes quase que se rompiam, porque Deus tem todo o poder. Então, uma coisa que nós temos que aprender: a abundância de bênção quando nós obedecemos. Há milagres acontecem porque nós obedecemos.
A obediência, ela traz na nossa vida milagres extraordinários. Outras pessoas terão que ser acionadas por você quando o milagre chegar na sua casa. Por conta da sua obediência, outras pessoas também usufruirão daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas é preciso confiança, é preciso fé e é preciso humildade. Porque Pedro, ele teve que dar ouvido ao carpinteiro. O pescador teve que ouvir o mestre. Mas olha só, o milagre aconteceu dentro da experiência de Pedro. Jesus estava ensinando que nós temos que aprender a obedecer a Ele, mesmo que pareça absurdo o pedido de Deus. Quando Ele fala para você, vai em tal lugar, você fala, vou nada, eu sei o que tem lá. Fala e Jesus chama para um parente, eu não falo nada, eu sei que ele não vai vir na igreja. Convide. Não vou convidar, eu já sei que o coração dessa pessoa é duro demais. Ele quer fazer milagres extraordinários na nossa vida e através das nossas vidas também. Porque o milagre aconteceu. A pesca maravilhosa aconteceu. A maior pesca. Mas já não tinha mais importância. Porque Jesus mostrava o seu poder àqueles pescadores. Porque Ele queria mostrar algo muito maior para eles. Ele queria mostrar algo muito maior. Jesus, Ele quer ensinar que a sua palavra, a ordem que Ele nos dá, não deve ser desconsiderada, seja qual for o assunto. Ele quer ter decisões em todos os assuntos da nossa vida. Ele quer participar da nossa vida por completo. Não é só dentro da igreja, mas em todas as situações da nossa vida. Jesus simplesmente quer que obedeçamos à vontade dEle. Obedeça. Obedeça e você vai ver o que Deus pode fazer por conta da sua obediência. Terceiro, aprenda a reconhecer Jesus como mestre e Senhor de sua vida. Aprenda a reconhecer Jesus como mestre e Senhor de sua vida. No versículo 5, Pedro chama Jesus de mestre. Mas o mestre como um líder qualquer. Mas quando chega no versículo 8, quando ele vê o milagre, Jesus está ali, talvez olhando para Pedro e fala assim, não disse? Não te falei? Você não acreditou, Pedro? Mas olha o que aconteceu. E quando Pedro olha para Jesus, no versículo 8 diz assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Ainda ele não tinha prostrado. Talvez Deus precisa realizar um milagre extraordinário, mostrar o poder dele tão grande para que você se prostre diante dele. Talvez você vai precisar ver o poder de Deus sendo exercido diante dos teus olhos, para que você se prostre diante dele. Mas não há necessidade. Porque Ele é Deus, você já sabe, você tem convicção disso, então se prostre diante dele. E Simão Pedro se prostrou diante dele e disse, Senhor, afaste-te de mim, porque sou pecador. Olha o segredo quando você reconhece Jesus como Senhor. Quando você olha para Jesus como Senhor, o que reflete é em nós. Reflete exclusivamente em nós, diretamente dentro de nós. E nós olhamos e falamos, e temos que falar. Ah, Senhor, diante do poder que eu estou vendo agora, diante da tua grandeza, diante da tua soberania, diante de quem tu és, eu reconheço que eu não posso ficar diante do Senhor em pé. Eu tenho que me prostrar porque eu sou pecador. Pedro se joga aos pés de Jesus e reconhece que ele não é nada e fala, Jesus, sai de perto de mim. Eu não posso ficar diante do Senhor porque o Senhor é santo demais para que eu fique próximo de ti. Eu não sei se você já passou uma situação assim que você fala assim, Jesus, não me olhe. Hoje eu não sou digno nem do seu olhar.
Se eu pudesse, eu não queria que o Senhor me olhasse nem falar contigo nesse dia. É quando nós reconhecemos a santidade de Deus, a grandeza de Deus e reflete diretamente quem nós somos. Que nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza dele e reconhecer que nós não somos nada. Reconhecer que nós somos limitados, mas também reconhecer que ele continua nos amando. Ele continua investindo em nós. Pedro, olha, eu estou mostrando a minha grandeza, o meu poder, mas agora você não vai mais pescar peixe. Eu só te mostrei para ver o poder, para você ver o poder que eu tenho. Porque ele não precisava mostrar a quantidade de peixe. Poderia simplesmente falar, Pedro, me segue, eu vou te mostrar coisas grandes. Mas eu vou te mostrar na área que você é perito. Naquilo que você conhece, eu vou mostrar o meu poder, para você saber que você tem que depender exclusivamente de mim. Porque ele sempre está nos mostrando aqui. Quando nós reconhecemos que ele é mestre, as ordens dele devem ser obedecidas. Quando nós reconhecemos que ele é Senhor, a santidade dele causa constrangimento, agonia em nós que somos pecadores. A santidade dele nos leva muitas vezes a ter vergonha de nós mesmos. Olhar diante do espelho e falar, quem sou eu diante da grandeza e da santidade de Deus? Mas ele nos convida para um encontro particular com ele. Um encontro que ele vai mostrar que nós devemos reconhecer as nossas limitações. Um encontro onde ele vai mostrar que ele é grande e nós somos pequenos, mas ele continua querendo que aproximemos dele. Ainda que nós pedimos para ele, assim, se afaste de mim. Ele vai falar assim, nem estou ouvindo o que você está falando. Eu quero você perto de mim. Nós talvez falamos isso. Mas ele fala, não estou ouvindo. Imagine se ele fosse dar ouvido a tudo que nós falamos. Ele fala, eu quero você perto de mim. E por isso que nós não devemos lavar as nossas redes. Não devemos lavar as nossas redes, a menos que ele fale para abandonar as redes. Porque no primeiro momento, os discípulos estavam lavando as redes, não eram discípulos, seguidores de Jesus ainda, sim de João Batista. Mas ele falou, não lave as redes agora. Eles foram, viram a grandeza e o milagre de Jesus, trouxeram os barcos para a praia, e agora Jesus fala, agora sim deixe as redes. Agora vocês vão abandonar as redes, porque o momento é agora. É o momento que eu mando. É o momento que eu determino, e não o momento que você determina. Você achou que já estava tudo acabado, que era hora de lavar as redes? Não, ainda eu vou mostrar o meu poder. Mas agora que eu mostrei o meu poder, deixe as redes e agora me siga, porque eu vou mostrar quem vocês serão agora. Vocês não vão mais pescar peixe, mas homens. Agora vocês vão trabalhar para mim, e não mais dentro de um lago, mas dentro de um oceano, onde você não vai pescar o peixe vivo para ser morto, mas vai pescar o morto para ser vivo. Não vai tirar o vivo para a morte, mas vai tirar da morte para a vida. Porque para isso que nós fomos chamados, para levar vida para outros. E eu queria convidar você a se colocar em pé nessa noite. Aleluia. Eu não sei se você tem tomado as suas próprias decisões. Se aquilo que tem pautado a sua vida, tem direcionado a sua vida, tem sido o que está na sua mente. Eu não sei se o que você está pensando para você, a tua dependência tem sido de quem? De Deus? Ou tem sido das suas próprias convicções, filosofias, pensamentos? Deus, Ele te chama nessa noite para depender exclusivamente dEle. Se você tem dificuldade para depender de Deus, se você tem dificuldade para deixar as decisões nas mãos de Deus, se você tem dificuldade para reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é Mestre, eu convido você a dar um passo de fé e vir à frente para orarmos nessa noite.
Talvez a dificuldade de obedecer, ela vem em todos nós, em algum momento isso acontece. Mas Ele quer mostrar a grandeza dele. Talvez você não viu o poder de Cristo ainda. E você não consegue ainda seguir Ele, como os discípulos fizeram, largaram tudo e seguiram. E se você quer dar um passo de fé, ir para as águas mais fundas nessa noite, eu convido você a vir à frente. Você quer ir para onde as águas são mais fundas? Onde você não vai pescar peixe, mas vai pescar gente. Onde o instrumento que você vai usar, a sabedoria, o conhecimento que você tem, é para o reino e para a obra de Deus. Vá para onde as águas são mais fundas. Você crê que tem águas mais fundas aqui nessa noite? Ele quer nos levar para águas mais fundas. Oh, Senhor. A resposta vem quando eu decido crer que tudo está em tuas mãos. A resposta vem. Você pode orar com alguém essa quando eu decido crer. Se tem intercessor, você vira à frente também. Não ore sozinho, ore com alguém. A resposta vem quando eu decido crer que tudo está em tuas mãos. Soberano Deus, proveja a sua voz maravilhosa. Faz grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é perfeito. Soberano Deus, proveja a sua voz maravilhosa. Faz grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. Soberano Deus, proveja a sua voz maravilhosa. Faz grandes coisas que não compreendo,